a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, pleiteando a procedência integral da ação penal, salientando os principais pontos da acusação. E aqui, presidente, tanto em relação à acusação quanto em relação à defesa, porque o relatório assim o exige, salientar os principais pontos, mas deixarei que os detalhes maiores, os argumentos maiores, sejam expostos tanto pelo Procurador-Geral da República quanto pelos advogados, uma vez que todos realizarão sustentação oral. Em relação à Procuradoria-Geral da República, os principais pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constituídos, especialmente do Poder Judiciário. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, a legalidade constitucional teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sob o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação à alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Ainda a Procuradoria-Geral da República alegou que a instrução processual reforçou a existência de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens sobre o plano de ruptura da ordem democrática que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, como, por exemplo, o documento Operação 142. Da mesma forma, ressaltou a Procuradoria-Geral da República que as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes fora apresentadas minutas que decretavam medidas de exceção e não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis no Estado democrático de direito, assim como confirmaram terem sido, disse a Procuradoria-Geral da República, pressionados a aderir ao plano golpista, inclusive sofrendo ataques virtuais.
A Procuradoria-Geral da República afirmou ainda em suas alegações finais estarem configurados os crimes de golpe de Estado e restrição do livre exercício dos poderes constitucionais. E quanto ao golpe de Estado, disse a Procuradoria-Geral da República, a materialidade delitiva foi comprovada pela sequência dos atos de ruptura com a normalidade do processo sucessório. A organização criminosa teria implementado narrativa enganosa visando descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, a partir do uso de recursos e agentes públicos e mobilizando integrantes das Forças Armadas do Estado brasileiro para prejudicar a livre manifestação da vontade popular, assim como para apoiar uma forma de gestão desvinculada do processo eleitoral após a derrota às urnas. A partir disso, a Procuradoria-Geral da República enumera as provas sequenciais e que, segundo o órgão acusador, confirmariam essa hipótese. Ainda a Procuradoria-Geral da República, em relação ao crime do artigo 359-L, passa a fazer uma cronologia a partir do dia 7 de setembro de 2021, de pronunciamentos na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, inclusive salientando que o réu Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a animosidade contra o Poder Judiciário e seus integrantes. Ressalta ainda a Procuradoria-Geral da República que o protocolo da denominada representação eleitoral para a verificação extraordinária, questionando a integridade das urnas eletrônicas, com o intuito criminoso de intensificar a reação popular negativa em face da justiça eleitoral brasileira, consta nesses pronunciamentos. Afirmou ainda a existência de documentos sobre ações militares de monitoramento baseadas em plano de neutralização das autoridades públicas, a Operação Punhal Verde-Amarelo, o qual, afirma a Procuradoria-Geral da República, foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, visando restringir o exercício dos poderes constitucionais. Destacou ainda que o plano chegou ao seu ápice executório com a Operação Copa 2022 e que somente não foi concluído em virtude da não adesão do alto comando do Exército às minutas de exceção. Procuradoria-Geral da República cita a minuta do golpe, cita a participação do alto comando do Exército para impedir a concretização do golpe, descreve a execução do plano Punhal Verde-Amarelo, descreve as ações da denominada ABIN paralela para atingirem autoridades em exercício nos poderes constitucionais, e, paralelamente, para enfraquecer o sistema eletrônico de votação e facilitar a deposição do novo governo, como também etapas executórias do plano para obtenção do golpe de Estado. Procuradoria-Geral da República, também em suas alegações finais, afasta a aplicação do princípio da consunção ou absorção para os crimes previstos no artigo 359-L e 359-M do Código Penal, atentar contra as instituições e tentativa de golpe de Estado, uma vez que, afirma a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a ofensa simultânea aos bens jurídicos não afasta a ocorrência de dois crimes autônomos. Ressaltou que, apesar dos crimes estarem inseridos no mesmo capítulo do Código Penal e coincidam na função geral de tutela da ordem constitucional democrática, os objetos de proteção não se confundem, pois o artigo 359-L criminaliza a tentativa de abolir o próprio Estado democrático de direito mediante a restrição de exercício dos poderes constitucionais. Já o artigo 359-M criminaliza o ato de tentar depor o governo legitimamente constituído, mesmo que se mantenha ao menos formalmente a estrutura democrática. Também apresentou as provas que entende suficientes para as condenações pelos crimes de dano e deteriorização do patrimônio tombado, artigo 163, e o artigo 62 do Código, ambos do Código Penal, que foram um resultado final da empreitada delitiva ocorrida no dia 8 de janeiro de 2021.
2023, salientando que nos atos antidemocráticos realizados no dia 8 de janeiro de 2023, os apoiadores do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, munidos de artefatos de destruição, avançaram sobre a Praça dos Três Poderes em marcha organizada. Os apoiadores invadiram o Senado Federal, invadiram a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E efetivamente depredaram o patrimônio público com a finalidade de instalar um regime de governo alternativo decorrente da deposição do governo legitimamente eleito, bem como da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Afirmou que a materialidade ficou demonstrada com as imagens de destruição que marcaram a história nacional, bem como com o fornecimento de documentos que dimensionaram os danos referentes aos eventos de 8 de janeiro de 2023, documentos esses enviados pelo Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Tem curiosidade pelo mundo e pela ciência? Então conheça o canal NBS, com conteúdos atemporais e fascinantes. Quer se manter bem informado com leveza? O NBS Notícias te traz o cotidiano de um jeito que prende. Se o que te move são histórias reais e emocionantes, vem com a gente no canal História para Emocionar. Ama o universo pet? O repórter Conradinho tem um canal só dele, voltado aos nossos melhores amigos de quatro patas. E para quem não perde uma fofoca quentinha, o Te Contei é o seu novo vício. Além disso, temos canais darks em vários idiomas, levando nossa linguagem única para um mundo. E não para por aí. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Milton Santos. Todos os links estão nas descrições dos nossos vídeos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Sua presença nos honra, nos inspira a fazer cada vez mais e melhor, porque aqui a nossa missão é clara: levar conteúdo que te informa, te emociona e te diverte. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.